Tecnologia. Eu sou Babi Araújo, estagiária prodígio na área de Tech aqui na DNC. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Noobs. Para acompanhar essa estagiária aqui, eu, Breno Ramos, head de produto, vou comandar esta conversa para a gente descomplicar as habilidades do mundo digital. E hoje, pro nosso episódio, o tema é polêmico. Babi selecionou esse tema porque ela não gosta. Babi, que é back-end, tem um pouco de preconceito com front-ends, mas a gente tá aqui hoje como uma sessão de terapia em grupo para fazer ela se acalmar e ela fazer as pazes com a galera do front. E muito se fala sobre front ser desenhar tela bonita, ser a evolução de um UI designer, e a gente tem um convidado muito especial para acabar com todos esses estigmas. Comigo temos Vitor Caetano. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Falei pela primeira vez certo. Muito obrigado pela sua presença. Eu não fui convidada dessa vez. Então, galera, eu não tô aqui no podcast do Vitor, ele que tá aqui no nosso, tá? Se apresenta aqui pra galera, fala um pouquinho sobre a sua experiência, Legal. de onde você veio, como você chegou até aqui. Não, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Muito bom tá com vocês aí, presencialmente agora aqui no estúdio. Muito bom, eu achei bem legal que vocês Café com Noobs, né? Vocês chamaram um noob pra falar. Se você é noob, então, meu filho, eu bem- sou um grão de areia. Cara, eu achei bem Eu não sou legal nada. essa proposta aí de chamar um noob pra falar sobre isso. Não, mas bem legal. Acho que vai ser uma sessão de exorcismo sobre a galera que não gosta de back-end, né? Poxa vida. Não, eu acho que front-end é bem legal, gente. A vaselina tá aqui, tá? Do lado. É Mas se isso. alguém dá um soco na cara do outro, já doe menos. Bom, vou falando de mim, eu sou o Victor Caetano, eu atualmente sou engenheiro de software e gerente de tecnologia lá na XP. Eu cuido de um time que a gente chama de Developer Experience, né? Que é justamente a gente olhar a experiência do desenvolvedor. Então, o nosso principal cliente é o desenvolvedor, então a gente cria tecnologia para time de tecnologia. Que legal. Eu tô especialmente aí no time cuidando de design system, então é um assunto que dá para render bastante Olha coisa aqui só. e fala bastante sobre telinha, então é uma dúvida tipo, você faz o quê? Telinha, É isso que vocês fazem, componentezinho. né? Telinha. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? E aí a gente vai convencer ela que não é isso, né? Com certeza. Essa é a minha missão de hoje, né? Enfim, eu trabalho já há um bom tempo aí com tecnologia, sei lá, uns 10 anos talvez, 9, 10 anos, não sei. Enfim, e tem sido bem legal aí a jornada, porque eu comecei muito apaixonado pela telinha. Eu entrei na área por causa da telinha. E aí eu fui descobrindo no meio do caminho que tem muito mais do que telinha. Trabalhei um pouquinho com back também, né? Então não julgo, né? Trabalhei com back. Aí eu percebi que não valia muito a pena e fui pro front. Até né? tem amigos que são, né? Até tem amigos que estão, não julgo. Muito bom. Depois trabalhei um pouco com back-end, depois eu fui pro front, né? E aí foi aonde eu falei, não, realmente é aqui que eu quero ficar. E aí foi aonde realmente hoje eu vejo que tipo, o front não é só uma telinha, tem muita coisa envolvida que dá pra gente conversar. Mas acho que tem muito papo pra gente legal. conversar hoje. Pô, super prazer de estar aqui com vocês. Você falou que não é só uma telinha. Então, descreve pra gente como é a rotina de um front-end hoje em uma squad de tecnologia. Legal, muito bom. Hoje o front, né, que a gente fala que até falei algumas lives também com vocês, quando a gente olha hoje a perspectiva de tecnologia, e a gente olha o papel de um engenheiro de software front-end, né, que antes a gente tinha vários nomes, né, começou como web designer, depois você tinha um webmaster. Eu já fui web designer, gente. Meu sonho era ser web designer. Aí depois você tem o webmaster, depois você tem o programador, daí você tem um analista de sistemas, você tem um desenvolvedor. E agora a galera chamou de software engineering. Muito Software chique. engineer, né? Mais bonito. É mais bonito. É o engenheiro de software front-end. Mas ele tem um significado por trás. Isso vai muito com a evolução das coisas. Então, antigamente, o dev front numa squad, né, que era o web designer, né, ele era realmente o que fazia a tela. Então, ele pegava o wireframe do designer, né, e ele basicamente transformava o Photoshop em código. Era justamente esse Dava era o papel. vida às coisas. Exatamente. Se você fosse olhar, inclusive, um job description de front-end naquela época, esse era o texto que eles colocavam. Transformar Photoshop em código. Era, tipo, pré-requisito, sabe? Pô, parteiro, né? Da vida às coisas. Entendi. Exatamente. Da vida às coisas. Exato.
E hoje mudou muito, né? Foi algo que as empresas, as startups, a evolução da tecnologia foi subindo a barra e foi dando mais responsabilidade para o front-end, né? Hoje, quando a gente olha o engenheiro de software front-end, ele realmente é um engenheiro que ele vai pensar em como é a perspectiva do cliente, de como funciona a questão da experiência que o designer, né, o UXer criou, de como eu transformo isso em código, né, que era aquele papel antigo, né, do web designer. E aí depois eu vou levando ele para um lugar onde eu começo a desenhar a arquitetura de front-end, de como isso vai funcionar, como que eu gerencio o estado, como isso vai funcionar no mobile, como isso funciona num desktop, como isso funciona para acessibilidade, como que isso vai impactar na performance, que sim, performance é muito impactada não só mais pelo back, mas pelo front, pela complexidade que o front foi tomando. Então tem muitos aspectos de front-end que hoje é papel do engenheiro de software front se preocupar e não mais só construir a parte da interface HTML e CSS. Então é muito importante como você olha para o todo hoje no papel de um front numa squad. Então quando a gente chega, ó, cara, eu preciso desenhar essa tela aqui, mas o seu papel como desenvolvedor é desenhar essa tela da melhor forma possível. Isso olhando todos os aspectos que tá na capacidade de um front-end, sabe? E isso é metrificável, porque assim, eu sou um cara de números. Como que eu transformo esses indicadores, por exemplo? Que indicadores que você olha, como você mede a sua performance, a performance dos seus pares ou do time que tá abaixo de você? Legal. Performance, tem algumas formas de a gente medir performance de um time, tá? A galera, geralmente, ela mede muito pelo lead time, cycle time, quantos pontos de complexidade você consegue pegar numa sprint. Então, quando a gente está trabalhando com metodologia ágil, você tem uma sprint, você tem a galera que tem senioridades diferentes, e aí a gente trabalha com complexity points, né? Que a gente faz o famoso planning poker, né? Que fala, por exemplo, eu talvez sou mais experiente, eu daria, sei lá, 5 pontos para construir uma tela. A Babi daria uns 5 vezes mais. Ela daria, Eu tipo... nem pegaria, né? 5 eternidades para construir, não sei. E aí o papel do Playing Poker é justamente a gente começar a nivelar a galera e começar a trazer pontos de vistas onde a gente começa a nivelar o conhecimento do sênior e do júnior de tipo, beleza, eu acho que a questão mesmo que... por isso que é legal a complexidade e não o tempo, porque a complexidade para eu fazer é uma coisa, para me fazer talvez é outra. Então, porque isso tem relação com experiência de vida, experiência trabalhando na área. Então, a complexidade, ela muda. E o Planning Poker ajuda para isso. E aí é uma forma de você metrificar. Como que está sendo produtivo o desenvolvimento? Qual que é a média que a Babi faz de pontuação, né, de front-end de tela? Ela levava 8 pontos. A Babi começou a chorar. 8 pontos. Aí depois a Babi, depois de um mês... Aí, por exemplo, você começou com 8 pontos, depois ela falou, uma tela que eu levava 8, agora eu levo 5, porque eu tô mais experiente. Então, é uma forma de você medir a capacidade do time, o tempo de entrega e tudo mais. Então, tem algumas formas. Aí, quando você vai medir qualidade de entrega, você tem algumas formas de medir, você tem ferramentas para isso. Então, por exemplo, eu vou medir de acordo com padrões, né? Você segue boas práticas, né, de código, a gente tá até falando sobre Prettier, né? Tipo, você usa o Prettier para fazer a parte de SLint, você segue as boas práticas, né? Interessante. Como que você estrutura uma aplicação? Com base no que você estrutura? Então, tudo isso ele olha, que isso está muito ligado ao code review, né? Não quantos comentários você recebeu no seu code review, que é um outro assunto polêmico, né? Já tive experiências de brigas de code review bem interessantes, assim, tipo, chegava a ter memes, assim, GIFs, era bem engraçado, assim, era tipo, é uma história de vida, assim, tipo, foi uma sprint inteira só comentando code review. Rapaz, foi nunca foi bem uma legal. opção. Não, tipo, é legal, é as brigas, né? Isso é bem interessante. Mas enfim, isso aí fica para um outro podcast. Mas também a questão de como que a pessoa evoluiu em relação à PR, né? Tipo, a primeira PR teve 50 comentários. Ela errou várias coisas, beleza, faz parte do processo. No segundo PR, uma coisa parecida, ela já teve, tipo, 10 comentários. Ou seja, os erros que ela cometeu, talvez, no primeiro, que às vezes era coisa de sintaxe, de conhecimento de estrutura, de boas práticas,
isso passou, ela evoluiu. É uma forma de você medir também como que tá melhorando. E aí você tem também ferramenta tipo o Lighthouse, da Google, né? Que tá acoplado agora no próprio DevTools. Você mede a questão de SEO, acessibilidade, que também tem o Axis que mede isso. Legal. Tem a parte de PWA, quanto que tá atingindo de PWA. Então você tem várias ferramentinhas também que ajudam a olhar tipo, a entrega final, né? Então a diferença entre um dev front-end júnior, sênior, pleno é a complexidade. Chegamos à palavra premiada do dia, a Com- complexidade, amor. Eu ajudei você. Obrigada. Gente, eu tenho muita dificuldade de falar certas palavras. Não, tá Tudo tudo bem, bem. tá tudo Eu bem. Eu não te julgo. Você eu não te passa- julgo. você- Mas tenta de novo falar a palavra. Você por passa. favor. Fala 3 vezes rápido se quiser ser Alguém efetivada. paga fonóloga pra mim? Mas essa complexibilidade do código e da qualidade, essa é o que determina que, Ah, tá. agora você não é mais júnior, você é pleno. O que faz essa diferença de um pro outro? Nossa, isso é uma pergunta interessante. Polêmica, né? É interessante, é interessante. Um faz esse outra assunto- tela, outro faz duas. Eu tô brincando. Não, o aspecto de performance, produtividade é um dos pontos, Uhum. mas é um dos pontos, né? Você pode ter uma pessoa que super entrega bem, mas ela é uma pessoa que ela não tem muito soft skill, é uma pessoa que é difícil de conversar, ela não sabe expressar, ela não sabe organizar a cabeça dela e, tipo, expressar o racional dela. Então, isso também influencia na senioridade. O que eu olho, assim, né? Tipo, a junior, pleno e senior, tá? Eu vou tentar não falar nenhum meme, tá? Beleza, vou me concentrar, vou ser Eu falo profissional. todo dia. Por favor, não tente. A gente adora memes. É isso, tipo, o júnior é o que faz merda. O pleno é o que geralmente não faz tanta merda. E o sênior é o que reclama das merdas do pleno e do júnior. Ai, E se você No faz momento merda que- e reclama da merda dos outros, você é um junior sênior? Não, se você faz merda e reclama dos outros, você é um pleno. Entendi. Se você não faz merda e reclama da merda de todo mundo, você é sênior. Entendi. Tipo, a partir do momento que você, cognitivamente, você chegou a um estado onde você fala, nossa, cara, tá todo mundo fazendo errado, você é sênior. Não é brincadeira, não é assim não, tá? Vou chegar na Corta segunda-feira, isso aí, vou falar gente, isso corta isso aí. pro Tarcísio, e daí eu vou falar, agora eu vou subir de cargo. Vou começar a criticar o código de todo mundo, É. virei sênior. Obrigada, era isso Me que eu promovo. precisava. É esse argumento que eu queria na segunda-feira. É isso, não. Como que eu avalio, tá? O júnior, ele é uma pessoa que tá aprendendo, né? Então ele tá começando a carreira dele. Uhum. Ele já pode vir com uma bagagem, né? Isso é ótimo, né? Então, tipo, formas de, tipo, cursos como da DNC ajuda a ele chegar bem pronto. Tipo, eu consigo já chegar jogando, isso é muito bom. Mas a gente entende que ele tá numa fase de aprender, e aprender em todos os aspectos. Tanto a melhores práticas, tipo, como codar, ele vai ser muito inseguro também, ele vai estar muito, assim, aprendendo, ele depende de alguém e tal. Então, assim, o júnior é aquela pessoa que, geralmente, ela é um pouco mais insegura. Uhum. E tá tudo bem. Inclusive, a gente precisa normalizar a insegurança no trabalho. Tipo, tá tudo bem você ser inseguro. Todo mundo é um pouco inseguro. Eu sou inseguro também no meu trabalho. Mas o júnior é aquele cara que ele tá bem inseguro, ele precisa de alguém, ele precisa de alguém que vai trilhando, ele precisa de um mentor, ele precisa de alguém que vai Seguradinha ajudando. na mão, né? Isso. E aí, quando ele vai fazer alguma coisa, ele precisa sempre validar, então ele sempre vai perguntar, sempre chega pra mim, ô, Vitor, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Não, faz sentido, tal. Então, coisas mais básicas, coisas mais complexas, ele sempre tá pedindo a minha opinião, porque ele tá aprendendo, ele tá criando a segurança. Quando ele tá indo pra pleno, ele não é só... Ele já consegue andar um pouco mais sozinho. Então, tipo, o code review dele é um code review que, tipo, geralmente os outros devs já falam, eu não preciso gastar tanto tempo fazendo review. E não só o review, mas chegar... Porque o review, só o review, é muito cru, sabe? Uhum. Tipo, eu vou comentar lá, tipo, você fez errado aqui, aqui, aqui. Lê essa documentação. Tem gente que faz isso, eu não gosto muito. Tipo, É geralmente eu meio vou sem lá... direcionamento, É, né? é Você meio não de- dá um direcionamento pra pessoa. Eu já que precisa recebi melhorar. muito isso, e é muito chato quando o cara fala assim, não, isso aqui não tá errado e veja a melhor forma. E tipo, eu já cheguei na pessoa e falei, qual é a melhor forma? Ele falou, cara, você tem que aprender. Cara, eu não gosto dessa abordagem. Uhum. Então assim, eu comento, aí depois eu chamo a pessoa e falo assim, ó, cara, você entendeu por que você fez isso aqui? Eu fiz assim porque eu acho que é o melhor. Aí, tipo, eu falo, ó, tem essa forma aqui e tem essa outra forma aqui. Quer dar uma estudada pra gente trocar uma ideia? Então ele vai lá, vai trocar ideia depois comigo. Ou seja, eu, como um dev mais sênior, eu tenho que investir mais tempo nele pra, tipo, guiar a criar o foundation dele, sabe? Aí, beleza, esse é o júnior. O pleno, ele é o cara que ele já tá mais seguro.
Então eu não preciso passar mais tanto foundation pra ele. Ele já sabe o foundation. Ele não é o cara que tá pegando muita coisa do Stack Overflow e tá colocando lá e, mano, tô entregando. Ele é um cara que ele entende o porquê que ele tá fazendo. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, eu não tô só pegando e, eu tô usando uma biblioteca React lá que eu achei na internet, todo mundo usa, por exemplo. Eu tô usando Redux. Por que que você tá usando Redux? Mano, porque é bom, é gerenciamento de estado. Tem Tá. o porquê da solução, Mas né? como que funciona o Redux? Putz, não sei. O pleno já é o cara que sabe. Tipo, eu sei comparar as frutas, sabe? Tipo, essa aqui é melhor do que essa. Essa aqui é mais performante. Talvez ele não sabe deep, sabe? Tipo, ele não sabe como funciona lá por debaixo do capô. Mas ele sabe comparar uma coisa com outra. Esse já é um cara pleno. O Muito Júnior é porque aquele ele- que acha a solução, funcionou, beleza. É. Ele não vai procurar outra alternativa. Isso. E tá tudo Pleno certo. já- É o cara que geralmente ele é bem desenrolado. O Júnior, inclusive, ele é bem. Às vezes chega a ser mais desenrolado do que o pleno. Porque é o cara que não tem muita trava, né? Não tem muito velho. Ele vai lá e vai fazendo, sabe? E aí você precisa de um pleno de um sênior e falar assim, cara, beleza, funciona legal, mas isso aqui a longo prazo Funcionou, segue um jogo. tipo, não vai funcionar, não. Mas é muito também porque ele já errou muito, ele já testou muita coisa, né? Exato, Então, ele já tem essa noção do foundation muito Uhum. bem estabelecido. Então, esse é o pleno. E ele sabe se comunicar melhor, ele sabe ser. Ele tirou um pouco mais daquela insegurança do começo e ele sabe pegar coisas e resolver sozinho. Então ele não precisa mais de um acompanhamento tão próximo. Ele fala assim: essa aqui é minha task, deixa comigo, vou fazer. E eu não preciso ficar lá falando, e aí, como que tá? E aí, como tá? Não, ele vai fazer, no final da sprint eu vou olhar e eu vejo que tem um resultado. Pode ser que não tenha um resultado esperando, mas beleza, mas ele foi lá e se virou sozinho, ele correu, ele fez contato, se ele não sabia alguma coisa, ele colou num sênior e falou, cara, eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda aqui, me traz uma visão. Então ele é o cara que ele se vira melhor. E o sênior é o cara que ele já tá se tornando um mentor. Então ele é um cara que geralmente ele é um pouco mais... E essa mudança de pleno para sênior, ela é bem difícil. De júnior para pleno é um pouco mais fácil, é um pouco mais nítido quando a pessoa ela virou a chavinha. Você toca X projetos, usa tantas coisas, tantos anos. Aí Tipo, você já eu posso falar assim, entendi. Babi, resolve essa parada aí pra mim. Ela não vai conseguir fazer. Ela vai fazer. E eu não preciso ficar pedindo, eu tô elogiando, você vai fazer, você vai desenrolar. No próximo episódio teremos um novo host sênior aqui. Obrigada Obrigado, gente, pelo foi um convite, prazer. Vitor. Você vai estar no lugar do Breno. É isso. Então, vamos pensar sobre isso aí, depois a gente conversa. Meu impeachment chegou. Open to work. Como é que fala? Quando o aprendiz, Supera o mestre. na verdade, derruba o mestre, né? Derruba o No meu mestre. caso. Mas... Mas tipo, o plano geralmente eu vou falar, Babi, desenrola isso aí. E eu vou confiar, ela vai lá, ela vai se virar e vai fazer e tal. E beleza. E o sênior já é o cara que ele vai direcionar melhor. Então ele fala assim, Babi, faz isso aí, mas se tiver alguma dúvida, eu te ajudo. E aí ele vai falar, e aí, Babi, o que você usou? Eu usei isso aqui. Tá, mas você sabe que, lá na comunidade, a galera tá com um problemão nessa biblioteca que você tá querendo usar, porque lá a gente tá com tantas issues e esse é um problema que a galera não tá conseguindo resolver. Talvez essa biblioteca que você tá querendo usar, não sei se é a melhor opção. Então Vamos é tentar ver o a meio pessoa termo. capaz de treinar outros júniores. Treinar outros júniores e ele já tem um conhecimento um pouco mais deep e ele tem essa maturidade de falar assim, não vou usar uma coisa, eu vou pesquisar a fundo e vou ver, tipo, o que ele agrega de valor, alguma Legal. ferramenta, eu falo de biblioteca, é uma coisa bem comum, assim, no front, mas pode ser, tipo, um algoritmo. É o cara que vai olhar e vai falar assim, eu acho que dá pra você usar, tá vendo, uma técnica tal, usa o design pattern tal, que é melhor. Então, ele é mais um mentor. E ele é um cara que, assim, ele é a voz de tecnologia, então ele começa a se tornar uma voz. Então, o sênior é aquele cara que, tipo, o PM vai chegar e falar assim, cara, eu não faço a menor ideia como a gente vai resolver esse problema de, sei lá, performance da busca. Cara, como que eu faço? Ele vai perguntar pro sênior. O sênior é o cara que vai dar um direcional um pouco mais embasado. Então, ele já tem essa experiência, ele já tem essa bagagem, ele já errou bastante. E ele vai poder não só mentorar o time, como também garantir que o time tá indo pro lugar certo, mas ele vai também ser essa ponte técnica também aí com o PM, com o designer e tudo mais. E falando sobre, agora mais pra parte de código, né? A gente falou nos outros episódios sobre o código limpo, mas bem mais na parte de back-end, né? Sim. E quando a gente fala de código limpo na programação front-end, código limpo é o quê?
ter uma função, ter menos linhas? Como é que funciona isso no front-end, o código limpo? Tá. Código limpo, ele funciona para ambas as stacks. Tá? É um Uhum. conceito que ele se aplica em qualquer tecnologia que você vai trabalhar, né? Os fundamentos, eles não mudam, tá? Então, a mesma questão de clean code que você aplica lá no back-end, se aplica no front-end também. Uhum. E aí você tem a questão do clean code do código por si só e da estrutura, que aí eu diria que é a diferença. Então, clean code não muda. Front e back Uhum. é o mesmo conceito para algoritmo, complexidade, organização, patterns, tudo. É a mesma coisa, tá? Agora, no front, você tem a questão que também no back tem, né? Que é a questão mais de estruturas e de ferramentas que você tem, que também influenciam em clean code, né? Por exemplo, eu estou falando muito sobre o Redux, por exemplo, do React, né? Então, eu vou usar esse exemplo ainda. Você pode fazer uma estrutura muito simples para gerenciar estado da sua aplicação com o Redux, assim como você pode pegar o Redux e criar um inferno na sua aplicação que ninguém vai conseguir saber como ele gerencia o estado e ele começa a sobrescrever de forma errada e começa a gerar bugs numa aplicação por causa de uma má construção do gerenciamento de estado por uma má aplicação do Redux, por exemplo. Então, isso também influencia em clean code, é como você organiza, tá? E também é muito importante de como você segue boas práticas, bons princípios, né? De coisas bem estabelecidas, né? Então, por exemplo, eu vou na documentação do React e eu lembro muito quando eu estava migrando de Angular para React, né? O Angular tem uma estrutura bem estabelecida de framework, né? Então, você tem a separação lá do HTML, você tem a separação do CSS, tem a separação do TS, que já é a lógica, é o lifecycle hooks, é tudo bonitinho lá, separadinho. Então, é muito bem estabelecido essa parte de estrutural, é muito bem... a convenção, ela já é bem estabelecida por ser um framework, tá? Então, é aquele padrão. Quando a gente fala de React, ele é um pouco mais aberto. Tá? Tipo, você não tem uma estrutura, ele não é um framework, ele é uma biblioteca, né? Então aí tá uma diferença entre os dois. Então, por ser uma biblioteca, você tá livre para escolher como que você quer estruturar. Se você quer fazer tudo num JSX, se você quer usar TypeScript, se você quer separar o ponto style do JSX, se você quer separar, sei lá, de outra forma, você é livre para escolher. Aí é onde entra o quê? É você ter a padronização, né? Eu falei a palavra agora, inclusive, a convenção, né? Você usar uma convenção da comunidade, que não é uma convenção forçada como o do Angular por ser um framework, né? Mas é uma convenção da comunidade de falar assim, ó, essa aqui é o que a gente considera boas práticas, tá? Então isso tá ligado também a como você faz um código limpo e bem estruturado. Eu não vou inventar uma convenção na minha cabeça, eu vou entender qual que é a convenção mais usada. Tipo, o que fala lá na documentação do React? O que ele sugere? O que, por exemplo, a maioria dos players está usando como convenção, né? E aí é onde, por exemplo, o Airbnb vai lá e cria a convenção dele, o style guide dele, né? De código, né? O code style dele, para falar, ó, isso aqui é o que a gente considera boas práticas de codificação. E aí depois onde a gente acopla isso a um lint e depois acopla isso a um preader. Então, é justamente porque eles atingiram uma maturidade de falar assim, ó, como é muito aberto, a gente vai dar uma convenção que é nossa aqui. E quem quiser usar, usa. E aí meio que popularizou. Então, você usar boas convenções ajuda a você. E é um desafio do front por ser bem aberto, né? No back, geralmente, você tem coisas bem estabelecidas. O Java, por exemplo, é super bem estabelecida a estrutura. Tem convenções? Tem convenções. Mas você tem uma estrutura bem estabelecida. C#, o Node é um pouco mais aberto por ser o JavaScript e tudo mais. Então, essa questão de convenção, acho que é algo que pega muito no front, que é muito importante, que eu vejo que é um erro que acontece muito, assim, quando você pega, por exemplo, um repositório de um cara mais júnior, assim, ele geralmente ele não tem tanta bagagem, assim, de convenção, então, geralmente, é uma coisa bem comum, tipo, eu pego, eu vou criar um componente, de vez ele chama de button, ele chama de botão. Tá errado? Não tá, ele só usou português. Só fiz assim. Não, um jogo de novo. A gente é brasileiro. A gente fala brasileiro. Fazer inglês. A gente fala português. Não, então, tá errado? Não tá. Não tá errado, você tá livre, você pode chamar de que você quiser, de bananinha, se você quiser chamar. O componente você chama de bananinha, não tem problema.
Mas o que é a boa prática? A convenção é você usar o inglês, é você... Com Por quê? certeza. Porque, tipo, qualquer lugar que você for, a galera vai usar button. E aí, Nomes de tipo, vai variáveis chegar... fazem sentido. Sim. Não faz sentido. Tipo, eu já vi umas que usavam nome de Pokémon. Beleza, mas isso aí é uma outra história. Enfim, mas isso é bem importante, que é o que você percebe muito no Junior, que ele vai pegando a bagagem e vai assim, não, todo mundo chama disso. Isso aqui eles chamam de page, tipo, não é telas, a pasta de telas, é a página é pages. Então isso é bem legal, influencia muito no código. A Babi falou um pouco sobre Junior, Plano e Senior. Eu tenho uma dúvida, eu tava até comentando aqui antes da gente começar a gravar. Hoje, quando a gente está crescendo uma área de tecnologia, o que cresce mais? A equipe de front ou a equipe de back? Tá, vamos lá. Depende da empresa, da maturidade da empresa. Dependendo da sua resposta, eu vou mudar aqui a minha stack, hein? Front paga o triplo. Ih, ó. Front não é tão ruim. Mudou? Brincadeira. Eu não posso afirmar isso, né? Eu não falo pela DNC, né? Mas beleza. Talvez o Merchan, né? Talvez, né? Tem vagas abertas? Opa, sempre. Então beleza. Aí, ó. Fica o Merchan, beleza? Inclusive, acabou de abrir uma área de dev, back-end e prodígio. Aí, ó. Tá Foi vendo? pra front. Ele se converteu. Ele se Olha converteu. só. Que estouro. Acabei de ficar sabendo no rádio aqui. Olha, aleluia. Não, muito bom, mas sobre isso, assim, depende da empresa, tá? Mas o que eu vejo muito acontecer é você ter muita vaga de back, geralmente pouco front, né? Eu acho que isso é muito cultural, porque, tipo, antes você precisava de realmente muitos backs para criar. Imagina, o back, até um pouco tempo atrás, quando a gente não tinha tanta essa questão de APIs, de serverless, de microserviços, você pensa que o back, ele era um monolitão. Sim. Então, o back, você Ele tinha... já sabe que é monolito. Olha, filho, agora eu sou fluente. Eu vi que fica... Criar um monolito. Então, você tinha a pastinha do front, você tinha a pastinha do back, e aí lá no back você tinha toda a lógica, ele já fazia query, você escrevia o SQL lá no meio, aí ou você chamava uma procedure e você jogava a lógica toda em cima de uma procedure, que, meu, era uma loucura. É a idade paleolítica, basicamente. É uma loucura. Então, o back, tipo, era pesado você criar as coisas com o back, tipo, você te fazia toda a lógica, é um banharanhado de coisa, e às vezes o back até fazia o front, inclusive, tipo, teve uma época lá que eu trabalhei com Java, que eu trabalhei com Prime Faces, né, que é uma parte de que você cria, eu esqueci o nome, ainda bem, graças a Deus esqueci o nome, isso, né, tem um negócio que fala que, tipo, geralmente a mente apaga memórias traumáticas. Sim. Apaga? Eu lembro da zoação do Breno todo dia. É que no fundo você gosta, sabe que é a minha linguagem do amor. Nossa senhora. Zoação. Muito bom. Muito bom. Então, e às vezes o back até chegava a fazer o front. Eu trabalhei um tempo lá na Ford, e lá não tinha front, não tinha essa cultura de front-end, era o desenvolvedor. E ele fazia o front e fazia o back. Então, quando eu entrei lá, eu entrei para ser javeiro, né? E aí eu fazia o back lá. E o front a gente usava Prime Faces ou JCP também, que a gente usava. E assim, era o básico. Cara, eu preciso saber o HTML e colocar uns inputs na tela. Não me preocupo muito com UX, não me preocupo muito com essas coisas. Não tinha um designer. O designer era nós. Sim. Então, tanto que eu me destaquei muito lá na Ford porque eu sabia fazer tela bonita, porque eu tinha vindo com uma bagagem de front. Aí a galera, os back-ends fazia o back e falava assim, faz um front aí, porque eu sabia usar Bootstrap. A galera não sabia o que era Bootstrap, né? Então, é muito cultural que, já as empresas contratavam essa galera back, porque o back, ele vai fazer tudo. E aí, quando a gente chegou... E no Itaú teve esse momento também, quando eu transicionei lá pro Itaú, a gente teve esse momento também que você tinha os analistas de sistema, que eram os desenvolvedores, e era geralmente a galera que eles puxavam, era todo javeiro. E o Javeiro fazia um front também, usava o jQuery, já começava a usar um Bootstrap, né? Começava a usar esse tipo de coisa, mas assim, não era um front, era um back. Então ele fazia tudo. Então você contratava a galera back, tá? E aí depois tanto que eu trabalhei numa parte que chamava Digital Foundation, e lá a gente instituiu uma cultura bem legal de realmente desenvolvedor front é o front e o back é o back.
E aí foi quando a gente começou a entrar com Angular dentro do Itaú. E a gente instituiu, tipo, galera, você Deu gosta uma de front, você não subida precisa... no nível. Você não precisa ficar trabalhando com Java. Vamos começar a dividir a galera, sabe? Uhum. E quem vai front, começa a especializar, virar front mesmo. E aí é onde começou a dividir a galera. E aí nos processos de recrutamento a gente não tinha mais um processo, tipo, critério Java para todo mundo. Não, tipo, você pode ser um critério JavaScript forte ou um critério Java forte. Então você divide o back do front. Então eu acredito muito que ainda é muito cultural de você ter muitos backs, né? E poucos fronts. Mas existe uma demanda muito grande de front-end. O mercado agora está começando a entender que, tipo, o front, ele muda o jogo. Sim, o front, ele muda muito o jogo. E às vezes a galera de back acha até meio injusto, mas o front, ele tem um impacto muito grande porque ele chega exatamente aonde está a dor do cliente, que é a experiência. Então é muito tangível, e por isso que existe um investimento alto que as empresas estão entendendo. Tipo, cara, às vezes a gente consegue, que talvez não é ideal, a gente consegue manter o mesmo back, mas talvez se eu fizer um facelift, se eu fizer um rebranding, eu consigo mudar o jogo. Sim. Uhum. E aí a galera tá indo muito... Então eu imagino que tá virando jogo, mas é muito legal. cultural, sabe? Na nossa review aconteceu isso. A gente mostrava, né, Breno? O back-end ali. E a galera ficava ansiosa pra ver o que o front-end fez. Tanto que eu ficava assim... É meio incrédula, injusto, que né? eu Às vezes... me matei A pra Babi fazer uma chora. rota Aí ali. um botãozinho, uma load bar, a galera. Bravo! eu já vi um meme Front-end, disso, 70 tipo assim, rotas, a acontecia galera. muito isso. Eu não tenho mer, várias coisas. Aí chegava o Joãozinho da minha equipe, mostrava ali um botão, todo mundo. Incrível! Nossa, João, Melhor coisa que Tech já Cara, fez na vida. meu Deus, gente, até que enfim uma coisa que Pô, tem mas da hora, impacto. você viu que tela da hora você fez? Ó, meu, a Babi fez um endpoint. É, O que é um endpoint, cara? na minha parte da review, o Breno ficava assim, ó. É a parte que eu começava a boiar. Aí Eu falava, tirou tá o bom, back-end, entendi. agora a gente mostra, claro, o front, mas o back intercalado ali, né? Mas isso me deixou muito triste. E dito isso, as coisas que você injusto, disse... mas acontece. Então, se a gente fosse fazer um projeto, iniciando do zero, faz mais sentido eu contratar, né? Ai, que bonito. Olha, isso aí, Entrepreneur. sonhar não faz... Não, Eu não. contratar CEO. um dev back-end, vamos dizer assim, pleno, e um front júnior, ou os dois teriam que ser do mesmo nível? Eu sei que depende do projeto, mas é um projeto whatever. O que é mais necessário? Eles serem o mesmo nível? Ou o back ele precisa ser mais ali sênior do que um front? Boa pergunta. Assim, depende do projeto, né? Depende do que você vai começar. Tem empresas que começam muito com pessoas bem seniors. Uhum. Geralmente, muitas startups vai nesse caminho. Tipo, eu vou começar só com sênior, porque eu tô fazendo foundation, né? E aí depois eu começo a abrir pra galera mais júnior pra começar, a dar vazão e dar escala na parada que eu tô construindo, tá? Mas, falando assim, pensa que o front, você tem muitas ferramentas que ajudam a facilitar. Quando eu tô começando um projeto do zero, né? Então, eu tô imaginando um cenário, tipo, bem startup mesmo. Tipo, eu tô aqui na mesa com você, discutindo, a gente teve uma ideia e a gente vai amanhã lançar o produto, tá? Uhum. Geralmente, o que a gente faz? O front, ele pode ser um cara mais júnior, que é o cara desenrolado, que é o cara que vai pegar, vai usar o Bootstrap, vai usar um design system, Mature UI, vai usar alguma coisa para construir uma tela rapidão e boa. Talvez não vai ser, né? Não tenha os critérios de performance, acessibilidade, né? As melhores partes, mas vai conseguir desenrolar uma tela. O MVP tá on. E aí a parte de back, ela é onde complica. Por quê? Porque se você fizer um back meio MVP, depois você vai ter que refazer tudo, né? Sim. Então, você vai ter refatoração. Então, você pegar um júnior bem assim, que tá começando agora, para pegar e fazer o back de uma startup, funciona. Mas existe um risco dele ter feito uma coisa bem assim, mais básica e, tipo, pelo nível de experiência, de carreira, e tá tudo certo. E aquela parada, depois que você vira de MVP para produto, né? Aquele MVP de produção, né? Você joga o MVP para produção, aí a parada não escala.
Por quê? Porque foi feito num nível muito, tipo, só pra resolver aqui o E MVP. aí você tem que trocar a roda do carro pra andando. Aí você tem que trocar aí que entra o problema, porque às vezes aí o marketing já tá lá, fritando de vender e a gente tem que ficar trocando as peças com o trem andando. Tudo bem, a tela não tá tão bonita, né? Porque se o back, ele cuida ali da questão da pessoa conseguir logar, da pessoa conseguir fazer outras coisas. Então, se eu entro numa tela ali, num produto que tá começando agora, e eu vejo que o login não tá tão bonito... Depende. Depende mas do se objetivo. eu não consigo logar demora muito, eu vou desistir já de início. Falar, não, isso aqui me irrita. Que tem a questão da funcionalidade, né? Tipo, se você não conseguir fazer um negócio conectar com o banco, sei lá, vai conectar com o banco e vai chamar uma API de pagamento, se o back não consegue fazer isso, tipo, você não tem o business. Sim, mas muitas vezes o não bonito, mas a performance do front pode gerar um churn muito grande pra você até no cadastro antes mesmo da pessoa logar. Sim. Entendeu? A pessoa ela pode não fazer a aquisição. Igual a gente tava comentando, né? Se fosse, cara, o Uber, ele elevou a régua. Então, se qualquer concorrente fizer um design com uma experiência meio merda, a galera vai preferir quem Uber, porque passa mais seriedade, porque passa mais confiança. Então, tem esse fator de negócio também. Né? Dependendo do tamanho da empresa, você não pode correr esse risco, entendeu? Sim. E a questão não é só a beleza por si só. Porque, por exemplo, beleza, você pode pegar um template bonitão e usar, tá? Mas aí tem o caso de, por exemplo, quando uma startup está começando, o que ela quer fazer? Vender. Toda startup quer vender. Se startup não vende, não vive, né? E aí você tem um ponto muito importante que é o SEO. Né? Se eu faço uma página que não foi bem construída, eu não consigo ranquear ela bem. E se eu não consigo ranquear bem, eu vou ter que gastar muita grana com marketing para poder botar uma pessoa aqui dentro. Então, quanto melhor o seu SEO, mais orgânico, né, o Google vai sugerindo você. Ou seja, meu custo de marketing é menor. Sim. Pra galera que tá em casa, estagiários e tal, o que é SEO? Boa, SEO. Eu sei que é, tá? Muito bom, muito bom. Pra galera de casa, né? A primeira vez, hein, amor? Aí sim, hein? Pra galera de casa. SEO basicamente é você construir a otimização para buscadores, né? Para os mecanismos de busca, né? Então o Google, como que ele funciona? Ele tem um robozão, o bot dele, e ele vai lá, vai rastreando a internet e vai indexando, e ele pega algumas estruturas chaves do seu site para poder criar essa indexação e também para dizer o quão fiel é a sua página àquilo que aquela pessoa está querendo encontrar, né? Legal. E aí o que acontece? Digamos que você fez um site que ele não tem um SEO, ou seja, ele não está da melhor forma construído para que o robozinho do Google vai lá e entenda o que o seu site é e entenda se ele faz sentido para a busca daquela pessoa que vai buscar no futuro. Se ele não conseguir esse tipo de informação, ele vai falar assim, cara, não é muito confiável esse site aí, então joga lá para baixo. Joga para baixo. Agora, se você faz uma página bem construída, com boas práticas e fácil para o indexador encontrar você, encontrar todas as informações para fazer esse cruzamento no algoritmo, ele vai jogando você para cima. Ou seja, você é mais relevante para a busca. Sim. Entendeu? Então, é basicamente isso. É como você constrói o HTML. Então, a questão do H1, H2, os títulos, imagem, como que você nomeia a imagem, o texto que você coloca, como você coloca o bold em algumas palavras-chave que significam o que, por exemplo, um site de venda de ração. Então, se você coloca, por exemplo, compre aqui rações exclusivas. Você coloca isso em bold, o Google, na hora que ele olhar a sua página, vai falar assim, opa, essa frase que está em bold, ela é relevante. Você colocou em bold, né? Você colocou ela em negrito, é porque existe uma importância nessa frase. Ou seja, essa frase, ela quer dizer que é a frase-chave do site. Ou seja, é um dos key topics do portal. Ou seja, se alguém procurar rações de marcas exclusivas, eu vou falar assim, esse cara aqui, ele tem. Entendeu? Então, ele faz todo esse paranauê aí pra ranquear você. Se você não tem uma página muito bem ranqueada organicamente, né, do próprio Google fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar pro Google te jogar lá pra cima. E aí, onde entra o lado ruim, né, dessa construção que às vezes não é bem construída no front, que impacta no negócio, na startup, é que aí, tipo, pensa, às vezes, para você conseguir que um cliente entre na página,
gosta da página e cria um cadastro, por exemplo, na sua plataforma, você gastaria, sei lá, R$50 de marketing para conseguir que a Babi vá lá e se cadastre e assina o Netflix que eu criei aqui, por exemplo. Legal. Custa R$50. Se eu não tô com uma página bem construída, eu vou ter talvez que investir o dobro, R$100, para ela conseguir achar a minha página, porque eu vou ter que pagar pro Google para jogar lá para cima, para quando ela achar, ela encontrar meu site, clicar e entrar. Ou seja, é que eles chamam de CAC, né? Que é o custo para eu trazer essa pessoa. Vai ser muito maior, porque eu tenho que investir no marketing para fazer o trampo que talvez organicamente o Google ia fazer. Faz sentido? Que isso, hein? Uma aula de marketing no meio do podcast. Quem diria, gente? Olha incrível, só. Quem diria que eu ia chegar nesse E aí, pra gente encerrar o nosso assunto, tem uma parte muito importante do nosso podcast. Que a gente fala sobre verdades ou mitos. Mas, neste episódio, como a Babi assinou um decreto de guerra a todos os front-ends antes da gente começar esse episódio, A paz não é uma opção. ela tem a responsabilidade de fazer, pela primeira vez na história desse podcast, esse quadro com você, pra vocês saírem no soco e apenas um vai sobreviver. Pega a luva de papo aí. Então, vou até passar aqui o bastão, O MacBook, o MacBook da sabedoria para a Babi, para ler essas frases. E você vai dizer, Vitor Caetano, se essas frases são verdades ou se elas são mitos. Boa. E é tudo da cabeça da Babi. É a Breno que criou essas frases. Se vocês não gostarem, foi a Babi que criou essas frases, tá? Comenta, se vocês não gostarem, comenta assim, hashtag fora Babi, hashtag Breno contrate outro tag. Babi Open to Work. Babi Open to Work, Se vocês gostarem, Babi substitua o Breno. Hashtag Babi substitua o Breno. Promova a Babi. Vamos lá. Verdades ou mitos? Um desenvolvedor front-end é um designer. Verdade ou mito? Interessante. Eu acho que falar é um designer é um mito, né? Mas parcialmente porque é uma das competências do desenvolvedor front-end ser um designer, né? Ele tanto que era um web designer, né? No princípio, né? Então, ele é um designer, né? Porém, ele constrói tela com código. Então a gente não precisa do Rafa. Designer não, gente, eu não me comprometo. Tá indo embora? Quem vai fazer os cortes aqui? Babi, pelo amor de Deus. Galera, Babi vai fazer os cortes. Eu não queria causar nada, gente, desculpa. Não, eu acredito que um front, ele tem uma característica muito visual para ele gostar de front. Eu, por exemplo, contando um pouco da minha história, eu era back e eu migrei pro front por quê? Porque eu tinha um feeling visual e eu gostava de me preocupar, tipo, como que a pessoa vai usar? Tipo, de fazer uma interface bonita. Então, esse aspecto de design é importante pro front. Tipo, o front, ele não é um designer. É uma skill dele. É uma skill. E não é exatamente o que ele é na totalidade. Entendi. Vamos lá, pro segundo. Essa eu tô ansiosa pra saber sua resposta. Manda uma face aí. Não precisa ser muito bom em lógica de programação para ser front-end. Não, isso é interessante. Tanto que eu fui pro front porque eu era péssimo em lógica, né? Então, é verdade, brincadeira. Olha! Brincadeira, gente. Eu acho que eu não vou terminar esse podcast aqui. A galera vai me tirar daqui. Não, é um mito. É um mito, tá? Porque é muito, muito, muito importante a questão da lógica. De novo, voltando para a história do front, antes não existia pouca preocupação com essa parte, era muito visual. Hoje, a gente tem muita preocupação com performance, com algoritmo, com a parte de, por exemplo, vou fazer um contexto de busca. Cara, tem muita lógica por trás. Até para componente. Você vai criar um componente, por exemplo, de calendário. Pensa assim, eu tenho um componente de calendário, um calendáriozinho. Assim, que você seleciona, igual do Airbnb. A lógica que tem lá por trás é uma lógica bem complexa. Porque, tipo, eu tenho que entender qual que é a data atual da pessoa, eu tenho que entender quais são os dias. Aí dos dias, tem dias que não estão selecionados. Por exemplo, é dia que a agenda tá cheia, então eu tenho que tirar aquele dia da agenda. Por exemplo, se é um mês específico, eu tenho que tirar uma data. Então tem várias lógicas dentro para você construir aquele componente. E eu tô falando de um componentezinho, é um calendáriozinho do Airbnb que ninguém dá valor às vezes, tem uma lógica pesada por trás. Você vai fazer um algoritmo de busca, tem uma lógica pesada por trás. Quando a gente vai falar, por exemplo, de autocomplete, né? Aquele autocomplete do quinto andar, né? Vou procurar lá um AP em São Paulo e tal. Beleza, é um autocomplete.
cara, tem uma lógica por trás para você fazer essa indexação que sim, vem do back, mas você tem um tratamento no front para você mostrar da forma certa, na ordem certa, e você também tem a questão da performance aplicada, que a gente chama de debouncing, né? Que é tipo, por exemplo, eu teclei uma vez, eu já vou mostrar para ele, já vou bater lá uma requisição no back? Não vou ficar, imagina, eu digitei A, depois M, aí depois, sei lá, toda hora vai ter uma resposta também. Tipo, né? imagina, nisso aí fica muito mais caro no back. Eu bati umas 50 requisições para escrever o nome da minha rua. Bati 50 requisições no back-end. Então, o que eu faço? Lógica de front. Vou aplicar um debouncing, onde eu começo a digitar. Quando eu parei de digitar, ele vai ter 1 milissegundo para que eu, bata a requisição e traga a resposta. Então, são técnicas que não é só tela, é lógica. Mas tudo que a gente puder deixar no back, a gente deixa, né? Porque a gente não pode deixar o front muito inteligente. Que a gente deixa na responsabilidade dele e aí as coisas podem... E é uma coisa simples, né? Tipo, por exemplo, eu fiz uma tela e eu encho ele de lógica no front. Aí depois eu vou fazer um aplicativo mobile. Lascou, vou ter que pegar toda aquela lógica e dar Ctrl+C, Ctrl+V para criar um aplicativo mobile. Então, a lógica de negócio tem que estar no back, mas o front ela tem a lógica que eu chamo de lógica de comportamento visual. Que é a lógica de como é o behavior, né? Tipo, é como ele se comporta, né? Eu não sabia disso. Então tem muita lógica, hein? Parece... Quem curte lógica e curte visual vai pro front, que Ixi, a Babi vai ser front, é isso mesmo? Mudei de ideia. Tô falando que até o final ela vai pedir pra trocar de cargo. Ela vai virar front aqui. A Babi vai... Depois vocês vão me contar. Ela vai ser, tem uma surpresinha. O RH tem uma surpresinha pra Babi segunda-feira. Eu tô de day off, né? Segunda. Ai. Acabei de anunciar. Bom, essa daqui é uma coisa que pega bastante a gente. Essa daqui, particularmente, é outra que eu tô bastante ansiosa pra saber. Porque é assunto de acessibilidade. Acessibilidade e, querendo ou não, se tornou meio que obrigatório, né, nos sites ter acessibilidade. Claro que eles não têm eles não ficam muito em cima disso, mas sempre é bom ter, e como é obrigatório, né? Mas para ter acessibilidade, custa caro e é difícil de alcançar. É um mito ou uma verdade? É um mito também. Não custa caro e também não é difícil, tá? Tem que aprender, claro, né? Como tudo. Mas não é difícil e também não é caro, tá? E também você não precisa de uma biblioteca, você não precisa, tipo, eu vou baixar uma coisa. Não. Acessibilidade é basicamente você fazer HTML bem feito. É isso. É basicamente você fazendo um HTML semântico, bem construído, você já consegue garantir boa parte de acessibilidade de uma página web. Ou seja, não tem desculpa pra galera não fazer uma página acessível, site galera. Que examina, né, o tanto de acessibilidade exato, que tem. Exato. Tem uma ferramenta que se chama Axie, né, que ele inclusive mostra no código. Ele foi incorporado dentro do Lighthouse, então ele tem o Axie, ele tem bastante coisa, mas eles incorporaram uma parte do Axie lá dentro para fazer aquela vistoria de acessibilidade dos sites. Mas, assim, a acessibilidade é uma coisa que hoje está sendo muito falada, ainda bem, né, mas era uma coisa que antigamente ninguém se preocupava. E hoje é muito, muito importante. E a gente precisa até quebrar alguns paradigmas em relação à acessibilidade, porque a gente fica pensando que a acessibilidade é você fazer uma tela que o leitor de tela vai conseguir ler, por exemplo, né? E, tipo, a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência visual. É pessoas de qualquer tipo, pessoas com deficiência ou pessoas com alguma necessidade especial de acessibilidade, tá? Por exemplo, é a vovó. A vovó precisa de acessibilidade. Ela é uma pessoa com deficiência? Não. Às vezes a galera fica associando a acessibilidade a pessoas com deficiência. Não é. Sério, surdo, mudo. Não. É a vovó, sabe? É aquela pessoa que às vezes sofre de Parkinson, sabe? Sim. Então, tipo, é a vovó que não consegue enxergar muito bem. Então, será que o meu site, eu consigo aumentar a fonte do meu site para ser mais acessível? Outro caso de acessibilidade que às vezes ninguém para pensar. Eu tô no metrô de São Paulo, tô com meu celular na mão e eu quero acessar um site aqui, eu quero clicar num botão. Os celulares hoje são um tijolo, né? Tijolo não, né? É uma telha, né? Porque a parada é grande e fina. Aí eu preciso clicar no botão que tá aqui embaixo, no cantinho. Como que eu faço para descer o meu dedão até o botão que tá lá embaixo, que é o botão de eu comprar um produto? E o metrô tá lotado, metrô de São Paulo, né? Tipo, você tá lá e tá tentando.
isso é acessibilidade. Meu, por que você colocou o botão lá embaixo? Você não pensou que o cara talvez tá no metrô e às vezes ele não vai comprar teu produto porque ele tá no metrô e não conseguiu clicar no botão porque ele tem um celular compro grande. Depois, esquece, eu acho em outro lugar, Aí acha você mais perdeu. barato. Você perdeu o time. Você perdeu, o cara Que tava legal. lá, agora ele não quer mais. Então, a acessibilidade é pensar a parte de design, essas coisas de como eu coloco os elementos na tela. Ele influencia de como eu penso na tela pro leitor, né? Que é as pessoas que ouvem com o leitor de tela, né? Que é visual e tal. Você pensa também pessoas que às vezes tem, tipo, ele treme e tal, como que o elemento, ele tem uma área de toque boa para a pessoa estar tentando lá e tem um botãozinho pequenininho lá no cantinho. Então, tudo isso é acessibilidade. E você não custa caro, porque de novo, é você pensar no layout da tela, bem feito, junto com o designer, e o front ele pode ajudar o designer a fazer isso, inclusive. É você construir um HTML semântico, que depois o leitor de tela vai conseguir interpretar aquilo, vai conseguir ler de uma forma legível também, que é muito importante também você criar uma forma que a pessoa está ouvindo, está entendendo o que está acontecendo. E outros aspectos também que influenciam, como cor, enfim, são várias coisas, mas é o básico, é você fazer o HTML básico e você usar alguns atributos a mais para você fazer uma leitura customizada para melhorar a experiência de acessibilidade. Então, não, é um mito, inclusive, recomendo muito, a galera que está começando a estudar agora, estuda acessibilidade, vai entender como que funciona, como que a galera usa, porque é algo que hoje tem mudado muito e quem já começa a carreira, quem starta a carreira com conhecimento de acessibilidade, se destaca hoje. Legal. Porque tipo, as empresas estão querendo e estão precisando olhar essa parte de acessibilidade. Caraca. Ou seja, para você que quer começar na carreira de front-end, temos um curso de HTML e CSS gratuito para você que, como o próprio Vitor falou, é só fazer um bom HTML na sua página, que você já está aí muitos passos aí para frente da acessibilidade da sua página. Então, para quem quiser se cadastrar no nosso curso gratuito, a gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou ouvindo a gente pelo YouTube, vai estar lá para vocês acessarem. E, ó, Babi, gostei, hein? Eu também. Boas perguntas. Parabéns. Nossa, se você nunca deixou uma mulher calada, hoje você deixou. E é com este comentário incrível que encerramos o nosso episódio de hoje. Queria agradecer o Vitor. Muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Aê. Por ter realmente discutido tópicos legais com a gente. A gente quebrou vários paradigmas. A Babi agora ela vai querer ser front-end. Antes ela odiava. Ela vai assinar ela vai cancelar o decreto de guerra aos front-ends que ela assinou antes do Vou episódio. pedir desculpa pra cada front-end da DNC na segunda-feira. Porque eu julguei cada um. E pra quem não sabe, pessoal, o Vitor é um dos nossos embaixadores da formação em tecnologia. É um cara que está por trás de toda a linha de raciocínio, a construção de toda a ordem dos nossos módulos para garantir que os desenvolvedores que saiam aí da nossa formação estejam preparados para o mercado e para tantas coisas que a galera sempre vai se atualizando. Então, se você quiser dar um recadinho aí para a galera que está em dúvida sobre querer ou não ingressar nessa área, algum conselho antes da gente se despedir. Bom, o conselho que eu daria para quem está pensando em entrar na área de tecnologia é, tipo, entra, ganha muito. Não Brincadeira, faz... gente. Não, eu já falei um monte de coisa. Gente, Tec por amor. Tec por amor, mediante por amor, pagamento. gente. É isso. Tipo enfermagem. Corta. Isso. Corta essa parte, gente, por favor. Não, beleza. O conselho que eu dou, justamente, por cada parte, né? É que, assim, é uma área que tem muita oportunidade. É uma área que tem muito futuro pela frente. É uma área que tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Pensa que tecnologia hoje, ele driva mudanças na sociedade. Então, a gente tem comportamentos na sociedade, né? O que seria da gente sem o Airbnb, sem o Uber, até quinto andar, tipo, brasileiro, tal, nós, tipo, sem todo a própria XP que tem mudado a vida financeira de tantas pessoas e tantas pessoas que nunca pensaram em investir, estão investindo, pessoas que estão virando assessor de investimento. Então, a tecnologia, ela tem mudado a vida das pessoas e você trabalhar com algo que vai transformar diretamente a vida das pessoas é algo que é muito honrável. É uma área que tem muita oportunidade, que tem muito conhecimento, que tem escolas igual a DNC que está oferecendo cursos que são completíssimos para você poder aprender. Então tem muita oportunidade, tem um mar aberto
E se você gosta de criar coisas, se gosta de explorar, aprender, às vezes a gente fica muito naquela, nossa, mas é difícil, fica com aquele medo, tipo, é difícil. Tipo, tudo é difícil na vida, gente. Tudo é difícil. Tá fácil, tá errado. Tudo é difícil, é só um difícil diferente. E tipo, meu, vai explorar, vai entender. A questão é você gostar de criar coisas, de inventar coisas e de colocar em prática, sabe? E ver coisas acontecendo na sua frente, sabe? E se você gosta disso, provavelmente você vai ter uma carreira muito boa na tecnologia. Massa Inclusive, demais. módulo de front-end, estarei lá como aluna. Olha só. Acabei de tomar essa decisão. Falei que até o final ia se converter. Tá vendo? Tá Tomei vendo? essa decisão. Se converteu ao lado front da força. Sim, porque daí eu vou ser back-end, front-end e não vamos precisar dos front-end. Full stack, né? Que é um famoso. Isso dá outro Brincadeira, podcast. gente. As inscrições para nossa formação de tecnologia estão abertas, pessoal. Vai para o site da DNC, se inscreva para saber mais informações. É uma formação super completa, são 10 meses, mais de 520 horas de conteúdo. E para você que ficou aqui até o final, agradeço a sua presença virtual e um beijo, até o nosso próximo episódio. Se inscreve no nosso Spotify e ativa as notificações para você receber toda vez que um novo episódio for ao ar. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, porque além de episódios semanais do podcast, tem muitos conteúdos para você que está querendo migrar de carreira, aumentar sua performance, conquistar um primeiro emprego. Tem muito conteúdo legal por aqui, galera. E também ative as notificações para você receber sempre atualizações. Quer falar um tchau pra galera, Babi? Front-end. Tchau, mãe. Valeu demais, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal.